Se tem um tipo de guerreiro que é famoso até os dias de hoje, são os gladiadores. Existem vários filmes, livros e séries que são muito aclamados e que acompanham a jornada desses bravos lutadores. E quais foram os gladiadores que ganharam mais fama durante toda a história? Veremos agora em os 10 gladiadores mais famosos da história. Só para lembrar, essa lista aqui são os gladiadores mais famosos e não necessariamente os mais habilidosos, beleza? Então, já coloquem o polegar para cima dando like igual o editor dos jogos e bora pro vídeo. Tétrates, o gladiador com fama fora de Roma. Tétrates era um gladiador romano que lutava no estilo Murmilo, usava uma espada curta, um grande escudo retangular, um capacete, protetores de braços e caneleiras. E há vários relatos sobre pichações que foram encontradas em Pompeia que ilustravam a vitória de Tétrates sobre Prudes. E só para ter a dimensão da fama desse gladiador, foram encontradas cerâmicas em lugares como a França e a Inglaterra, com várias ilustrações das vitórias de Tétrates, indicando como o povo gostava de retratar as suas vitórias. Espículos, o gladiador preferido do imperador Nero. Espículos foi um gladiador da região da Numídia, no norte da África, e antes de ser um gladiador, ele era um soldado. O Espículos possuía um corpo magro, mas muito bem definido, e a sua armadura na arena era toda prateada, e ele usava uma espécie de tanga verde sobre essa mesma armadura. Ele é descrito como sendo muito veloz e que cativava os corações de muitas mulheres de Roma, uma vibe meio Crixus na série Spartacus. Não só ele era popular com o público regular, mas ele também foi muito admirado pelo imperador Nero. O Espículos passou a ganhar várias batalhas e saiu vitorioso contra muitos adversários que eram muito habilidosos. O Nero se tornou tão apaixonado por ele que, quando foi derrubado em 68 d.C., é relatado que ele queria morrer uma morte rápida nas mãos de Espículos, mas os seus assessores não puderam encontrar o Espículos a tempo, então Nero tirou a própria vida. Hermes, o gladiador mais versátil. O Hermes é descrito como um guerreiro muito habilidoso que desfrutava de uma superioridade que era esmagadora sobre outros gladiadores, a versatilidade, porque a maioria dos gladiadores escolhia um certo estilo de luta e treinava bastante para dominar as habilidades daquele estilo de luta. Só que o Hermes ele era muito habilidoso em utilizar muitas armas de vários estilos, e além disso ele lutava vários estilos, sendo considerado especialista em vários deles, e esse conhecimento dava muita vantagem para ele sobre seus oponentes, já que eles não sabiam o que esperar ao enfrentar o Hermes. Priscos e Verus, gladiadores que ganharam a liberdade em combate. Priscos e Verus foram dois escravos da Roma Antiga que, como muitos outros, se tornaram gladiadores, mas esses dois ganharam uma fama muito superior à maioria devido especialmente a um evento, os jogos que iriam inaugurar o Coliseu. Esses dois já eram um pouco famosos por terem vencido algumas lutas como gladiadores em suas carreiras. Entretanto, eles são muito mais conhecidos por causa dessa batalha lendária que ocorreu ao final do evento. Na luta final entre eles, houve um grande equilíbrio de habilidades, e mesmo com os cortes e o cansaço, a luta durou horas. Isso mesmo, galera, horas. E depois de um total esgotamento, os dois guerreiros se submeteram um ao outro ao mesmo tempo. E em respeito pela habilidade e coragem de cada um, eles largaram suas espadas e foram recebidos com apreço pela multidão. O organizador do evento, que era o imperador Tito na época, também ficou comovido com a forma como a batalha foi concluída, concedendo a ambos a vitória e a famosa Rudis, que é aquela espada pequena de madeira que garantia a liberdade aos gladiadores, um final lendário na história de Roma. Marcus Atilius, o gladiador por escolha própria. Marcus Atilius era um cidadão romano que, quando criança, escolheu entrar na escola de gladiadores na tentativa de resolver as suas dívidas que havia acumulado durante toda a sua vida. Ou seja, ele foi um gladiador por escolha própria mesmo, algo bem parecido com o Varro. Quando o Marcus lutou sua primeira luta como gladiador, ele era apenas um jovem e recebeu a designação de Tiro,
que era um título dado a um gladiador que estava apenas começando sua carreira. E normalmente os organizadores colocavam gladiadores de status e experiência semelhantes uns contra os outros. Mas o Marcus Atilius, já no início, enfrentou Hilaros, que era um gladiador respeitado e que havia lutado 14 lutas e vencido 12 delas. Todos pensavam que Marcus não tinha a menor chance, só que de forma impressionante ele conseguiu uma vitória sobre o veterano, o que lhe rendeu muita admiração e já uma certa fama. E a partir daí surgiu a lenda de Marcus Atilius, de derrotar os campeões da arena, sendo que ele passou a derrotar todos os campeões, como Récius Félix, por exemplo, um outro lutador que tinha vencido 12 lutas seguidas antes de enfrentar o Marcus Atilius. Carpófagos, o gladiador que enfrentava animais ferozes. Existia na Roma Antiga gladiadores que lutavam contra animais selvagens e eles eram chamados de bestiari. Essa profissão tinha como característica uma expectativa de vida muito curta, até mesmo se a gente considerar os padrões de gladiadores. E Carpófagos foi um bestiário lendário. Ele era muito habilidoso quando se tratava de lutar contra animais selvagens, e ele era muito mais hábil em lutar contra animais na arena do que propriamente no combate corpo a corpo contra outros gladiadores. O Carpófagos costumava enfrentar todo tipo de animais ferozes, como leões, ursos, leopardos e até mesmo rinocerontes. Ele lutou na abertura do Anfiteatro Fabiano e derrotou ursos, leões e leopardos em uma única batalha. E teve uma outra ocasião em que ele matou um rinoceronte bastante feroz, jogando apenas uma lança nele. Mas o seu recorde pessoal e a performance para sempre lembrada pelo público foi quando ele matou 20 feras diferentes, entre leões, guepardos e outros, em uma única batalha. Impressionante. Crixus, o gladiador que assustou legiões. Bom, Crixus, esse é bem conhecido por nós, né, pessoal? Ele foi um gladiador muito habilidoso que já era considerado um dos melhores de Capua, tendo vitórias contra adversários que eram muito maiores do que ele, e de gladiador ele passou para um dos líderes militares durante a Terceira Guerra Servil, que foi aquela revolta de escravos que iniciou na casa de Batiatus, onde cerca de 70 gladiadores escaparam e, como bem sabemos, eles foram se tornando um grande exército ao irem recrutando cada vez mais escravos. E depois de um conflito entre Crixus e Espartacus, ele deixou o grupo com seus seguidores e partiu para a destruição de Roma, seguindo ali pelo sul da Itália. Só que as legiões romanas cercaram Crixus de surpresa, e mesmo lutando muito bravamente, o gaulês tombou e foi executado pelos romanos. E Espartacus, ao saber da notícia, realizou jogos simulados de gladiadores, forçando os soldados romanos capturados a lutarem até a morte. Isso é história real, tá, pessoal? Para vocês verem como a série se manteve fiel à história em vários momentos. Ainda vai ter um vídeo no canal com a história real de Spartacus, Crixus e outros também, então fiquem ligados aí. Ah, e a diferença dos jogos simulados na vida real é que foram feitos com muito mais romanos do que foi apresentado na série. Para vocês terem uma noção, foram cerca de 300 a 400 romanos. Flama, o vencedor de 4 Rudes. Flama foi um dos maiores nomes entre os gladiadores romanos antigos, e esse sim, além de fama, era muito conhecido por sua habilidade em combate. Talvez nesse quesito, Flama seja o mais habilidoso que já existiu. O seu verdadeiro nome não era Flama, que era apenas o seu nome de batalha, que significa chama, e o seu histórico como gladiador era impressionante. Antes de iniciar sua carreira como gladiador, ele era um soldado sírio que foi capturado e lançado na batalha contra um poderoso adversário para enfrentar uma morte rápida. Ele venceu essa batalha, que era descrita como impossível por muitos, e a partir daí começou uma dominação inigualável sobre inúmeros oponentes dentro do Coliseu. Ele utilizava uma espada pequena e um escudo, e uma armadura em apenas uma metade do seu corpo. Por cerca de 13 anos, ele aterrorizou seus oponentes em lutas que atraíram um grande número de espectadores, e todos iam ao Coliseu quando sabiam que Flama iria lutar. E o principal detalhe sobre Flama é que ele foi premiado com a Rhodes e sua liberdade em 4 ocasiões diferentes. Conquistar apenas uma vez a Rhodes já era um feito impressionante,
mas ele simplesmente recusou todas as premiações e continuou perseguindo sua vida como guerreiro na arena. Talvez Flama seja o deus da arena da vida real. Cômodos, o imperador gladiador. Cômodos era um imperador romano obcecado em atuar na arena como gladiador, e ele já foi representado algumas vezes em cinemas e jogos, como por exemplo pelo Joaquin Phoenix no filme Gladiador, na série da Netflix Império Romano, ou então no próprio jogo Rise: Son of Rome. Ele era muito notório pelo seu ego e se considerava acima de todos os outros. Ele gostava tanto disso que converteu partes do seu palácio em uma arena para lutar como um gladiador em particular. E é claro que isso não foi suficiente para satisfazer a vontade dele de lutar como um verdadeiro gladiador. Então, ele simplesmente começou a lutar em batalhas públicas contra gladiadores no Coliseu. Mas aí é que tá, essas lutas nunca foram justas, porque os oponentes de Cômodos sempre estavam com alguma desvantagem muito grande, como por exemplo estarem armados com espada de madeira, ou cansado de outras lutas, ou até mesmo com grandes ferimentos. É relatado que ele lutava contra animais amarrados e machucados só para mostrar as suas habilidades de luta. Nesse caso, ele está em segundo lugar só por conta da sua fama e não por sua habilidade, como mencionei no início do vídeo. Espartacus, o pesadelo de Roma. Esse aqui também é bem conhecido no canal, basta olhar o nosso nome. O Espartacus era um soldado trácio que foi capturado pelos romanos e depois vendido como escravo e moldado em gladiador. Entretanto, Espartacus era muito contra a escravidão, então ele orquestrou um plano com Crixus e liderou uma rebelião com cerca de 70 gladiadores, como falei anteriormente, escapando da escola de gladiadores, todos eles armados com espadas improvisadas. E juntos eles escaparam para as encostas do Monte Vesúvio e foram libertando muitos outros escravos pelo caminho, o que foi aumentando significativamente os seus números. E Spartacus era muito perspicaz e ousado, e além disso ele conhecia muito as estratégias romanas. Com isso, todas as legiões que foram enviadas para capturá-los eram simplesmente aniquiladas. O final todo mundo sabe, Spartacus acabou sendo derrotado por Marcus Crassus após a sua separação com Crixus, mas ele fez algo impensado naquela época, sendo realmente o pesadelo dos romanos e a esperança dos escravos, e indiscutivelmente ele foi o gladiador mais famoso da história. Bom, então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Comente aí qual vídeo você quer ver por aqui no canal. Pode ser história real de algum personagem, curiosidade sobre algo envolvendo a série, podem comentar à vontade. Valeu galera, até a próxima.